Como que a ansiedade começa? Se você se interessou por esse vídeo, você provavelmente é uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa ansiosa e eu vou te provar isso voltando lá para o início, falando sobre como começa a ansiedade, mas não como ela começa em você, e sim em todos nós. A ansiedade é um ganho evolutivo e talvez você não concorde com essa afirmação, e não posso nem te culpar. Mas a evolução na biologia não é sinônimo de progresso, mas a capacidade de um grupo de seres vivos de ter melhores chances de sobreviver e de se reproduzir. Não tem nada de muito espetacular nisso. As aves, mamíferos e nós seres humanos temos todos como se fosse um aplicativo dentro do smartphone do nosso cérebro especializado em lidar com as ameaças que a gente detecta ao nosso redor. O nome desse sistema é luta, fuga ou paralisia. Esse sistema funciona mais ou menos assim. Se a situação é evitável, a gente evita. Se não for possível evitar, a gente foge. Se a gente não pode fugir, a gente luta. Mas existe um sistema de paralisia. Esse sistema de paralisia se ativa quando a gente precisa avaliar a situação e encontrar uma saída. Isso está nos nossos genes. O problema é que os nossos genes são péssimos para diferenciar entre um relatório que precisa ser entregue na segunda-feira e o risco de ser assaltado num beco escuro. A sensação desagradável é a mesma, mas o ser humano é muito esperto e é capaz de prever o que pode acontecer, comparar com o passado e presente e aí simular o que vai acontecer no futuro. Os outros animais não têm essa capacidade e talvez tenham um pouquinho mais de sorte que a gente, porque você não vai ver um ratinho suando frio para falar com um grupo de ratos que está ali na esquina. Um passarinho não vai ficar com medo de sair de casa porque pode ser que tenha um gato à espreita ali no canto. E é aí que a nossa ansiedade se separa dos outros animais. A nossa ansiedade é mais constante e mais presente, porque a gente consegue sustentar ideias e avaliações sobre ameaças ao nosso redor com muito mais facilidade e precisão que os nossos amigos menos evoluídos. Por isso, nós somos mais neuróticos. Então, saindo dos primórdios da nossa história na Terra e chegando aqui, comece entendendo que a evolução é o mecanismo que salva mais as pessoas. As pessoas mais preocupadas vivem mais do que as pessoas que vivem se arriscando à beira de precipício ou perturbando gente desconhecida só pela curiosidade. Talvez você ainda esteja relutante, se perguntando como que a ansiedade foi útil para os nossos antepassados. Olha só, vamos começar com medo de altura. Chegar na beira de um penhasco é aumentar as chances de escorregar, cair e não deixar descendentes. Vamos falar sobre ficar em espaços abertos. O ser humano dominou o mundo com o auxílio de outros seres humanos. Ficar na savana sozinho de bobeira era uma ótima maneira de virar jantar de algum predador. Preocupação excessiva com limpeza. Se você não observar uma manchinha numa fruta ou comer uma carne com aspecto duvidoso, isso pode ser algo que poderia ter matado nossos antepassados. E, por exemplo, dormir sem se preocupar com as dificuldades dos próximos dias, meses ou anos. Não olhar o clima, o solo, as estrelas, o estado das armas, as condições das vestimentas e a habitação também foi uma forma que pode ter colocado nossos antepassados em risco. Achar que qualquer estranho que você encontra por aí vai ser seu amigo e vai te oferecer abrigo e comida de graça também faz parte da lista de coisas que podem ter feito nossos antepassados não deixarem descendentes. Como você pode ver, nós somos descendentes das pessoas que apostaram mais na preocupação. Por isso, a sua ansiedade é ancestral, ela está inscrita no seu DNA e foi lá que ela começou. Agora que eu te mostrei como que a ansiedade é responsável pela sua existência, talvez você pode estar encantado, achando que foi bobeira, pensar mal dessa proteção maravilhosa. Ou talvez não. Lidar com ansiedade pode se tornar realmente algo muito difícil e a gente pode ficar doente quando ela sai dos eixos. E aí é que acontecem os transtornos de ansiedade. E nós precisamos falar sobre como a ansiedade começa em outro sentido. Vamos discutir sobre o início dos transtornos de ansiedade. Vou tratar de alguns pontos e se você perceber que pode ser o seu caso, procure um psicólogo. Você provavelmente vai ter melhores resultados enfrentando a questão com ajuda. A gente pode ver que os transtornos de ansiedade podem começar em todas as etapas da vida, do bebê ao idoso. Quando eu converso com pacientes, é normal que eles percebam que antes do quadro clínico específico, algumas crenças e pensamentos já estavam por ali, martelando na cabeça. E quando a gente cultiva alguns medos e preocupações específicos, a gente vai desenvolvendo o transtorno de ansiedade. Agora vamos falar sobre a ansiedade em você. Quando que ela começa a ser um problema?
Talvez você se perceba como uma pessoa que sempre foi ansiosa e tem algumas memórias de preocupações intensas de se afastar dos pais ou de outras pessoas importantes para você. Talvez você se preocupe com o que pudesse acontecer com eles. Esse tipo de ansiedade é comum desde a infância e pode aparecer em adultos também. Pode ser que lidar com outras pessoas tenha sido um desafio para você e pode ser ainda o seu caso. Só de pensar numa situação social, pode ser que você já imagine que as pessoas vão fazer mau juízo a seu respeito, elas vão rir ou elas vão te julgar. E isso já faz você desistir do compromisso, abandonar cursos ou até te impeça de procurar um emprego, encontrar um parceiro ou uma parceira de vida. Tem alguns medos intensos que aparecem sem nenhuma razão aparente e pode aparecer em qualquer momento da vida também. Talvez você possa ter desenvolvido uma grande preocupação de se manter seguro em locais que você conhece e que você sabe tudo o que pode acontecer, com dificuldade de tomar um ônibus ou entrar num elevador. Não ter como escapar é uma grande fonte de ansiedade. Pode ser que algumas coisas que você não tem muito controle deixem você sem dormir, com problemas de estômago, dor de cabeça, alguma coisa como desempenho no trabalho, relacionamento, estudo pode te deixar nesse estado. E aí você está sempre em estado de alerta. Apesar de não ter uma idade específica para a ocorrência dessas formas de ansiedade, é muito comum que algumas ocorram mais cedo na vida e que outras venham a acontecer ao longo da vida adulta. O fato é que a gente vai ter que lidar com dificuldades em relação à ansiedade pelo menos uma vez na vida. A ansiedade se torna um problema quando a gente não encontra formas melhores de lidar com as nossas preocupações. E nós temos muitas. Muitas vezes a gente não gosta de prestar atenção nelas e por isso a gente se torna vítima dos seus efeitos. Agora que você já sabe como os transtornos de ansiedade começam, sabe reconhecer se está passando por um, procure ajuda se você estiver passando por um momento difícil.